Esta é a fachada de um dos mais famosos santuários de Portugal, a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos. Uma igreja no interior da qual nós podemos encontrar aquela que, datada dos finais do século XII e início do século XIII, é hoje a mais antiga imagem de um Cristo crucificado existente no nosso país, em tamanho real, objeto de devoção. E uma devoção que alicerça também aquela que é uma das mais populares, das mais concorridas romarias de todo o Entre Douro e Minho. Nos nossos dias, perto de 1 milhão de pessoas percorre este espaço durante o período da romaria, onde, como é habitual, o sagrado e o profano se mesclam de um modo muito evidente. Esta imagem que, ao longo dos séculos, aqui atraiu imensa gente, não só durante o período da romaria, mas ao longo de todo o ano. Sabemos, de resto, que a mais antiga referência de um romeiro que aqui se desloca para ver a imagem data já dos inícios do século XIV, mas é de um devoto da Galiza, ou seja, nos inícios do século XIV, a fama do Bom Jesus de Matosinhos ultrapassara já as fronteiras do reino. Mas o que é interessante é que também durante muitos séculos, uma outra imagem atraía muita gente aqui, às margens do rio Lessa, à povoação da vila de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Era uma imagem feminina. Vamos conhecer a sua história. Esta é uma história que começa, de facto, na margem direita do rio Lessa, em Lessa da Palmeira, mas na sua origem começa ainda a uma distância considerável das margens desse rio. Mais precisamente aqui, nos Rechedos de São João da Boa Nova, ou São Clemente das Penhas. Foi aqui que, em 1392, se fixou uma pequena comunidade de frades franciscanos. É curioso, porque nessa altura, nesses finais do século XIV, o movimento franciscano encontrava-se algo dividido. Por um lado, havia aqueles que pugnavam por se manter e reforçar as velhas regras que os obrigava a algum isolamento em relação ao mundo e aos homens. Mas havia também aqueles que achavam que, mas se a missão de um religioso é converter as pessoas ao cristianismo, é apelar porque elas andem no bom caminho, então o ideal era ir de encontro aos homens, fixarem-se junto das comunidades, advogando a criação de conventos. Bom, há por isso aqui algum conflito entre estas duas correntes, mas aqueles que aqui se fixam em 1392 são claramente frades que querem obedecer às regras e encontram aqui o isolamento que advogavam. Estamos num lugar, com efeito,
na época, verdadeiramente inóspito, a muitas centenas de metros, até a alguns quilómetros já, do povoado mais próximo. E aqui, debruçados sobre o mar, batidos pelo vento, sem água doce, os poços mais próximos ficavam ainda a alguma distância. Aqui levavam uma vida verdadeiramente franciscana, nesse sentido de uma vida de pobreza, de contemplação. Aqui irão permanecer durante cerca de 80 anos. É só com efeito em 1475 que as coisas se vão alterar de um modo significativo. Encontramos agora num espaço belíssimo, verde, bucólico, a Quinta da Conceição, aqui em Lessa da Palmeira, antiquíssima Quinta da Granja. Um espaço verde, bucólico e que nos nossos dias fica aqui mesmo junto de um espaço marcante para a área metropolitana, para a região e para o país, que é o Porto de Leixões, o maior porto artificial de Portugal. E por isso aqui se mesclam estes ruídos da natureza com os ruídos dessa estrutura portuária. Bom, mas regressemos então a esta nossa história. Com efeito, quase 80 anos após se fixarem lá longe dos homens, no meio daqueles rochedos da Boa Nova, naquilo que alguns historiadores do movimento franciscano consideram como o lugar na Europa onde alguma vez uma comunidade franciscana levou a vida mais rigorosa, ali cercado pelo mar, pela umidade, pelo frio, pelo vento. Bom, mas quase 8 décadas depois, em 1475, era então responsável por esta região dos franciscanos, por esta província, Frei João da Póvoa, e responsável por esta pequena comunidade, o Frei Pedro Pão e Água, nome sugestivo, Pão e Água, decidem transferir esse cenóbio, essa comunidade isolada do mundo, decidem transferi-la para junto dos homens, para Lessa da Palmeira. Ou seja, essa corrente conventualizante vai também impor-se aqui, junto destes frades franciscanos que aqui viviam na Boa Nova. E então decidem construir, de facto, um convento junto à povoação de Lessa da Palmeira, junto ao estuário do rio Lessa, onde hoje temos o porto de Leixões. Em 1478 é lançada a primeira pedra desse convento. Aqui teve um papel importante o rei Afonso V. Foi ele que, de algum modo, sensibilizou uma família nobre, que era proprietária desta Quinta da Granja, para ceder aos franciscanos o terreno para que eles aqui erguessem esse convento. Um convento para o qual se irão mudar os primeiros frades em 1481 e um convento que vai ser marcante e que tem muito a ver também com o espírito da época. Aliás, após Afonso V, também o seu filho, Dom João II, terá um papel importante no apoio a este convento e depois também Dom Manuel. Aliás, o pórtico da entrada do convento era em estilo manuelino. O convento que irá aqui permanecer durante quase 450 anos e vai ser muito importante para o conjunto dos franciscanos no norte de Portugal. Por exemplo, em 1530, este convento, para lá de uma série de outras valências, vai se tornar também na enfermaria da província dos franciscanos entre o Douro e Minho. Qualquer frade que estivesse um pouco mais adoentado, processo de convalescença, era transferido aqui para o convento de Lessa da Palmeira. Seguramente que os bons ares do campo e do mar contribuíam muito para esta função também do convento dos franciscanos, que aqui irá perdurar até 1500
1834. Estamos no antigo claustro do convento dos franciscanos aqui em Lessa da Palmeira. É um dos poucos vestígios monumentais, juntamente com o pórtico manuelino, que hoje conseguimos visualizar neste espaço. Mas, tendo perdurado tantos séculos, tendo desaparecido apenas encerrado no século XIX, como é que se explica que o convento praticamente tenha desaparecido? Bom, tem tudo a ver, de facto, com a história deste lugar. Com efeito, em 1834, na sequência do triunfo dos liberais no nosso país, depois da Guerra Civil contra os absolutistas, em 1834 sai a famosa lei do mata-frades, ou seja, os liberais extinguem as ordens religiosas. Os frades tiveram poucos dias para abandonar os conventos, que são nacionalizados. O Estado vai-se apoderar dos conventos, dos seus bens, das suas propriedades. E depois durante os anos seguintes, vai vendê-los em leilões. Aqui no caso de Lessa da Palmeira, o convento é vendido, o antigo convento, é vendido em dezembro de 1837 a um rico negociante do Porto, o Sr. Manuel Guimarães, que aqui vai, obviamente, utilizar esta quinta como um espaço agrícola. E depois a quinta vai se manter na posse de privados durante as décadas seguintes, que aqui vão construir, aproveitando muita da pedra do convento, enfim, a sua residência burguesa ou senhorial. Mas, nos finais do século XIX, com a construção do Porto de Leixões, a quinta é adquirida pela administração dos portos do Douro e Leixões, que, prevendo a construção das sucessivas docas, é óbvio que parte desse espaço portuário foi aberto nos antigos terrenos que bordejavam o estuário do Lessa. Aliás, a APDL aqui vai instalar mesmo durante algum tempo alguns dos seus serviços. Mas na década de 50 do século XX, a quinta passa para a posse da Câmara Municipal de Matosinhos, que irá desafiar um conceituado arquiteto da Escola de Arquitetura do Porto, o arquiteto Fernando Távora, para aqui transformar a quinta num parque público. E é assim que nasce a Quinta da Conceição, que praticamente até os finais do século XX, até o aparecimento do Parque da Cidade no Porto, foi durante muitos anos um dos principais espaços verdes da área metropolitana. Uma quinta muito qualificada, com uma belíssima piscina de um dos pupilos de um dos alunos de Fernando Távora, um jovem arquiteto da cidade de Matosinhos, Álvaro Cisa Vieira. Aqui se encontram uma série de outros espaços muito interessantes. Távora teve o cuidado de preservar os vestígios que ainda existiam do antigo convento e vai criar aqui circuitos sinuosos, fazendo com que a quinta pareça bem maior do que efetivamente ela é. A Quinta da Conceição. Mas porquê da Conceição? Quem foi esta Conceição? Sim, quem era essa Conceição que dá o nome à quinta? Mas primeiro, deixa-me chamar a vossa atenção aqui para esta capela, a Capela de São Francisco. Fazia parte do conjunto conventual e por isso consagrada a São Francisco. Estamos num convento de franciscanos. Aliás, por cima da porta da capela podemos ver lá o velho símbolo dos franciscanos. Esta capela foi erguida, ou pelo menos profundamente reformada, no século XVIII. Aliás, na mesma altura em que estava a ser também profundamente reformada, remodelada por Nicolau Nasoni,
a igreja do Senhor de Matosinhos. E também esse famoso arquiteto estava a intervir aqui em Santa Cruz do Bispo, na Quinta dos Bispos. E por isso, alguns investigadores admitem a possibilidade de, na zona entre Matosinhos e Santa Cruz do Bispo, também ter passado por aqui e ter dado, enfim, pelo menos algumas dicas para a construção desta capela barroca, dedicada a São Francisco. Mas a verdade é que a evocação do convento não era a São Francisco, mas sim a Nossa Senhora da Conceição. Exatamente. Este era o convento de Nossa Senhora da Conceição. E por isso é que mais tarde, com a extinção do convento, esta designação da Conceição irá permanecer. E hoje, desta forma tão pouco religiosa, de a designarmos apenas e só como a Quinta da Conceição, em boa verdade, de Nossa Senhora da Conceição. A origem desta designação envolve o rei Afonso V, que, como há pouco vos dizia, está muito envolvido na criação deste convento. Isto porque, em 1481, é o monarca que encomenda àquele que era o grande escultor da época, um homem de Coimbra, Diogo Pires o Velho, é ele que encomenda esta imagem de Nossa Senhora da Conceição para ser entregue aqui, ao convento. Nesse mesmo ano de 1481, o rei morre e será já o seu filho, Dom João II, que se verá envolvido 2 anos depois, em maio de 1483, na chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição, aqui, ao convento, que por isso mesmo será também o de Nossa Senhora da Conceição. Mas, o que é feito dessa imagem? Sim, o que é feito dessa famosa escultura de Nossa Senhora da Conceição, feita por Diogo Pires o Velho, amando do rei Afonso V, e que durante séculos deu fama ao convento de Nossa Senhora da Conceição. Fama, sim. Estamos a falar de uma imagem que desde muito cedo lhe são atribuídas propriedades miraculosas. E por isso, durante muito tempo, o convento atraía romeiros, devotos, que vinham de propósito a Lessa da Palmeira para verem a imagem de Nossa Senhora da Conceição, para lhe fazer pedidos, para agradecer graças concedidas. A Nossa Senhora da Conceição era o outro lado do Senhor de Matosinhos. O outro lado, porque na margem oposta, porque uma figura feminina. Mas a Nossa Senhora da Conceição, aqui do Convento dos Franciscanos, chegava a rivalizar em popularidade com o Senhor de Matosinhos. Muita gente se deslocava até aqui e permaneciam horas à porta do convento para lhes ser permitido, durante escassos minutos, vislumbrar a imagem. Isto porque a imagem encontrava-se permanentemente oculta por detrás de um pano que só poucos minutos por dia era aberta essa cortina para se poder visualizar a milagrosa imagem de Nossa Senhora da Conceição. E por isso coloca-se a questão, mas então, com a extinção das ordens religiosas em 1834, o que é que aconteceu à imagem? A imagem, hoje, podemos observá-la na igreja paroquial daqui de Lessa da Palmeira. Mas há uma curiosa lenda que explica como é que a imagem foi para a igreja. Sim, porque na altura, diz-se, agentes de Matosinhos, isto tem a ver com uma velha rivalidade entre as duas margens do estuário, entre os matosinhenses e os leceiros, diz-se que, nessa época, agentes de Matosinhos reclamam para si a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que o lógico é que ela fosse levada para um grande santuário, como era o do Senhor de Matosinhos. Além de mais, durante muito tempo, os monges franciscanos tinham tido um papel importante na própria igreja de Matosinhos. E por isso, diziam os matosinhenses, faria todo sentido que a imagem fosse para Matosinhos. A isto punham-se, obviamente, agentes de Lessa, que entendiam que a imagem devia permanecer aqui, na margem direita do rio Lessa, deveria ir para a igreja paroquial. E como ninguém se entendia, e porque as autoridades religiosas não se quiseram imiscuir neste confronto entre as duas comunidades, houve alguém que teve uma ideia que foi aceita por todas. A própria Nossa Senhora da Conceição iria escolher em que lado do rio quereria permanecer. E por isso decidiram colocar a imagem
num bote, sozinha num bote, no meio do rio Lessa. Deixar que o bote descesse as correntes do rio e, dependendo para onde o rio a levasse, essa seria a margem onde ficaria a imagem. Conta a lenda, na versão de Matosinhos, que o rio Lessa acabou por levar o bote aqui, para Lessa da Palmeira, e por isso ela aqui existe. A versão que é contada aqui em Lessa da Palmeira é um pouco mais curiosa. Diz-se que o bote ia pelo meio do rio, indeciso, se para um lado, se para o outro, mas que as gentes de Matosinhos resolveram fazer batota. E em grande quantidade a população foi para as margens do Lessa, puxando com as mãos a água para que o bote fosse para aquele lado. Só que isso provoca exatamente o efeito contrário. E por isso os matosinhenses foram castigados e o bote desviou-se aqui, para Lessa. E é hoje, na Igreja de Lessa, que podemos observar a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Como todas as lendas, também esta tem algum fundo verdadeiro. De facto, na sequência da extinção das ordens religiosas, a imagem de Nossa Senhora da Conceição viu-se envolvida num misterioso desaparecimento. E depois, mais tarde, muito provavelmente, em alguma indefinição quanto ao lugar onde ela deveria ser guardada. Não nos podemos esquecer que a extinção das ordens religiosas se deu em 1834 e, como há pouco vos referia, o leilão que vendeu o convento só se realiza a 20 de dezembro de 1837. Ou seja, durante quase 3 anos, o antigo convento está abandonado, a saque. E é nesse contexto que a imagem desaparece. Aliás, 30 anos depois, em 1867, Camilo Castelo Branco vem aqui a Lessa da Palmeira e, no seu famoso escrito Cavar entre Ruínas, refere exatamente o desaparecimento da famosa, da milagrosa imagem de Nossa Senhora da Conceição. Escreve Camilo que se diz que foi um lavrador de Matosinhos que a levou. O que se vem a concretizar ou perceber alguns anos depois, quando a imagem reaparece, é que de facto um homem de Matosinhos, preocupado que a imagem fosse roubada, a levou para a sua casa e a escondeu. E terá sido este papel de um matosinhense na salvaguarda da imagem que poderá depois ter feito com que se tenha discutido para onde é que a imagem iria. Mas, obviamente, a razão imperou e a imagem veio aqui para Lessa. Não foi preciso colocar a imagem no meio de um bote e todo esse historial efabulado para nos explicar o lugar onde a imagem acabou por permanecer. Mas esta lenda do bote no meio do rio Lessa, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, é apenas mais uma das lendas e dos episódios da velha rivalidade entre as duas freguesias que constituem a cidade de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Existe uma outra muito interessante, a lenda do sol na caixa, que diz que todos os anos na festa do Senhor de Matosinhos, que ocorre 50 dias após a Páscoa, durante esse período das festas há pelo menos um dia em que chove. Pelo contrário, a grande festa de Lessa da Palmeira, o Senhor dos Passos, que acontece no 5º domingo da Quaresma, nunca chove. Isto porque se diz que as raparigas de Lessa guardam o sol numa caixa. E por isso, quando chega ao dia da sua festa e ameaça chover, elas abrem esses baús onde, quando estava bom tempo, abriram e fecharam o sol, que nesse dia elas abrem para que o sol possa sair e garantir o sol durante a procissão. Claro que as mulheres e as jovens de Matosinhos diziam que as Lessas estavam feitas com o demo e só por isso é que tinham bom tempo na festa. É também destas rivalidades que são feitas as histórias, as memórias e a identidade das festas e das romarias, como a de Senhor de Matosinhos. Mas devemos de voltar à lenda do Sol da Caixa. Mas isso serão já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.